Olá, eu sou Lili Fox, bem-vinda ao meu canal. Hoje a Chloe vai me ajudar a fazer o vídeo, tá aqui comigo, tá muito frio, aí ela quer ficar no quentinho, então ela vai ficar deitadinha aqui no meu colo e pra me ajudar a fazer o vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a criança interna, né? O guardião das nossas verdades. Porque eu já dei início nas crenças limitantes no vídeo anterior. Depois eu fiz uma oração do merecimento, que é pra gente estar trabalhando, tá começando a reconhecer essa criança que tem dentro da gente, esse ser que merece ser feliz, que merece atenção, que merece amor, né? Que devagar vai entendendo que veio aqui, que tá aqui pra ser feliz, não só pra sofrer, né? E assim, a criança, eu gosto muito desse tema criança interna, porque quando eu como terapeuta, muitas vezes eu olho pro meu cliente e eu vejo nitidamente uma criança birrenta, uma criança carente, uma criança raivosa, né? Então a trabalhar com a criança interna, pra mim é uma coisa muito linda, porque é trabalhar com a nossa parte pura, né? Porque a criança é um serzinho puro e instintivo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala na nossa criança interna, a gente tá falando o quê? Do guardião das nossas verdades, da nossa parte que protege o nosso inconsciente, das nossas emoções. E essas emoções, se elas não são bem trabalhadas, o que acontece? Ela fica flor da pele, né? A gente fala, nossa, começou flor da pele, eu tô vermelho de raiva. O corpo expressa toda essa emoção que a gente tem muito viva dentro de nós. Então, trabalhar com a criança interna é ensinar para ela, modificar tudo aquilo que ela acreditou, que falaram para ela até os 7 anos de idade, que ela viu, ouviu, que ela muitas vezes presenciou de uma maneira muito negativa. Isso imprimiu nela uma emoção muito doída. E ela fez o quê? Ela ficou presa nessa emoção doída, nessa emoção sofrida. Então, quando a gente fala em trabalhar com a criança interna, é o quê? É tentar modificar essa dor que ela tem. E de que maneira que a gente pode fazer isso? Né? O Ho'oponopono trabalha isso de uma maneira muito linda. É você o quê? Devagar acolher essa criança. E eu sempre falo, a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Se eu não acredito em criança interna, não acredito em nada do que eu estou falando, eu não tenho, você no caso não tem nem que assistir o vídeo. Por quê? Porque esse assunto é para quem acredita, é para quem sente que tem algo dentro dela que grita por socorro, né? E tem um exercício muito lindo que a gente faz, que é o que? A gente vai na frente do espelho e fala, pergunta para nós mesmos, quem é você que não sou eu aí dentro? Por quê? Porque muitas vezes o adulto, o que acontece? A gente vive no piloto automático, a gente vai de um lado para o outro, faz uma coisa, mil e umas atividades, muitas coisas para pensar, e a gente se perde em tudo isso. E aí a gente abafa esse nosso ser, porque depois dos 7 anos, a gente começa o quê? A gente começa a abafar esse ser, abafar, até ele não poder mais respirar, né? E quando a gente entra em contato com esse ser, a gente precisa ter o que na nossa mente? Que agora nós somos adultos e que a gente tem um serzinho para cuidar, tá? É como se fosse uma segunda pessoinha. Você vai cuidar dessa segunda pessoinha porque você precisa dela para viver, para ter uma vida feliz. Lembra que eu falei nas crenças limitantes? O caos que tá aqui dentro se transforma no caos aqui fora. Então, se você cuidar daqui de dentro, se você deixar aqui dentro tudo harmonizado, aqui fora o seu exterior vai se harmonizar também. Então, ter uma criança interna harmonizada é maravilhoso. Como que eu fiz isso? Como que eu consegui ter essa conexão com a minha criança? Primeira coisa, eu tive que entender o que era a minha razão e o que era a minha emoção.
Quando eu entendi que uma coisa é diferente da outra, ficou muito mais fácil, né? Então, quando eu entendi que as minhas emoções, se eu não tiver equilibrada, se eu não tiver em paz, as minhas emoções tomam conta de mim. E eu falei no vídeo, a criança interna, ela comanda a sua vida, ela comanda se você não estiver em harmonia. Então, o objetivo desse vídeo é o quê? É harmonizar a nossa criança interna com nós, com o que nós somos hoje. Pra gente o quê? Pra gente ter uma vida, uma qualidade de vida, ter relacionamentos saudáveis, ter amizades saudáveis, aprender a cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar de nós. Lembrar que nós não somos só o que nós pegamos. Nós somos, além disso, isso aqui é só um outdoor, né? O que está por trás disso aqui? Tem muita coisa, tem um universo imenso dentro de nós. E trabalhar com a criança interna é devagar buscar, entender o que tem dentro desse universo interno. Então, no Ho Oponopono, ele fala muito lindamente que é para você fazer a interiorização e sentindo a criança devagar, né? Deixar ela adquirir a confiança dela. Então, o meu próximo vídeo vai ser uma meditação guiada pra gente fazer o quê? Pra gente ver a criança. A gente vai primeiro ver a criança. Vai ver a criança e depois nós vamos entrar em contato com a criança. Por quê? Porque muita gente nem acredita, né? Então, como que eu já vou querer acolher a criança se eu nem sei que isso existe? Então, eu vou fazer meu próximo vídeo será de uma meditação guiada pra gente fazer o quê? Visualizar essa criança. Ver se a gente consegue visualizar essa criança, né? E depois a gente entender como que ela está. E eu vou contar dois exemplos. Não, vou contar um exemplo. Eu sou reikiana, eu sou mestre em reiki, então eu posso ensinar as pessoas eu posso ministrar curso de reiki, iniciar as pessoas no reiki. E há muitos anos atrás, eu recebi uma ligação e a pessoa falou assim pra mim: olha, você daria curso na minha casa? E eu falei, sim, não tem problema, eu posso ir até a sua casa. Marquei o horário, dia, fui à casa da pessoa, tinha só o nome e endereço, eu não perguntei idade, nada. Cheguei lá, eu dei de cara com uma senhorinha de 80 anos. Ela chamava Leni. Ela falou assim, eu olhei pra ela e falei, eu vim aqui pra me encontrar com a Leni. Eu falei assim, eu sou Eliana e eu vim aqui pra me encontrar com a Leni. Eu falei, eu sou a Leni. Aí aquilo me deu, né, porque eu era jovem, eu tinha na época 34 anos. Então, uma criança. Aí eu cheguei, eu entrei assim, eu falei assim pra ela, então você que quer o curso? Ela falou sim. Eu falei, então eu vou te iniciar. Aí passamos todo o processo de iniciação e tem todo um processo. E no final da iniciação eu sempre faço uma meditação. Eu faço um relaxamento, ponho a pessoa em relaxamento. E eu pus ela em relaxamento e fiz ela ter contato com essa criança, fiz ela ter esse contato. E eu falei pra ela, a gente conversando, depois que passou a mentalização, eu falei pra ela, como que foi a sua experiência, né? Aí ela falou assim pra mim, espera só um pouquinho que eu já volto. Aí ela foi pro quarto, daqui a pouco ela voltou com uma boneca toda descabelada, com uma roupinha, uma boneca, assim, era desse tamanho, era grande a boneca, aquelas bonecas antigas, sabe? Toda descabelada, descalça, com uma roupinha tudo horrorosa a boneca. Tava bem judiada. Aí ela falou pra mim assim, foi isso aqui que eu vi. Eu me vi como criança desse jeito. E ela falou pra mim, eu tenho compulsão por sapatos. Porque quando eu era criança, eu não tinha sapato pra calçar. Então a criança que eu vi tá descalça, tá com frio, tá descalça, tá descabelada, tá suja, tá feia. E é incrível que ela tá que nem essa boneca. Aí eu falei, de onde é essa boneca? Ela falou, eu tenho muitos anos essa boneca. Aí eu falei pra ela, então a primeira coisa que você vai fazer
é cuidar dessa boneca. Antes de você cuidar dessa criança, você vai cuidar dessa boneca. Aí ela fez o exercício, começou a cuidar da boneca. Depois a gente voltei lá, a gente fez outra interiorização, aí ela conseguiu ter contato com a criança dela. E a criança dela já estava mais bonitinha, mais vestidinha. Aí foi o primeiro contato que ela teve. Então são experiências lindas, lindas. A minha criança, não vai dar tempo de eu falar nesse vídeo, mas eu inicio outro vídeo com essa história, porque o meu tempo já tá acabando. Gente, um beijo, muita, muita gratidão. E eu vou fazer a meditação guiada no próximo vídeo. Um beijo, muita gratidão.